Prezados leitores do livro e ouvintes deste podcast, vamos avançar mais um pouco sobre uma parte do livro, o método além do esforço, destacando agora estudo de caso. E olha, para começar essa nossa imersão de hoje, eu quero propor um exercício rápido de imaginação para quem nos acompanha. Opa, vamos lá. Imagina a seguinte cena: colocar a escritura da única casa da família. Sabe, aquele teto onde os filhos dormem todas as noites, direto na mesa de um gerente de banco. Nossa. E isso para apostar no crescimento de uma oficina de manutenção bem modesta no interior de São Paulo. Loucura, né? Parece insanidade total. Pois é, talvez seja. Mas foi exatamente esse nível de aposta, de risco com a própria pele, que serviu de faísca para uma das histórias mais impressionantes do nosso mercado. Hoje, a nossa missão é dissecar a trajetória da ABC Industrial Limitada. Uma história e tanto, diga-se de passagem. Sem dúvida. E só para dar a dimensão da coisa para a nossa audiência, em 2003, eles faturavam 14 milhões de reais. Em 2024, deram um salto para mais de 390 milhões. E a meta deles é simplesmente dobrar essa receita e abrir o capital, fazer um IPO na B3 até 2030. Olha, é uma escalada formidável. E o meu papel aqui hoje é agir como aquele consultor de confiança, analisando as engrenagens dessa máquina bem de perto. Exato. A intenção não é dar uma aula teórica sobre gestão, sabe? Mas olhar para os bastidores, para as cicatrizes que essa empresa carrega. Porque a ABC Industrial não surfou apenas em maré mansa. Pelo contrário. Definitivamente não. Eles sobreviveram a juros estratosféricos, a choques cambiais, que, bom, a gente sabe, destroem margens da noite para o dia, enfrentaram crises de crédito severas e todas aquelas rupturas de cadeia de suprimentos da pandemia. É um teste de sobrevivência contínuo. Total. E o que essa trajetória prova é que a linha que separa o sucesso extraordinário do caos absoluto é muito, muito tênue. Um erro de cálculo e o sonho vira um pesadelo financeiro rápido. É construir o navio enquanto ele já está em alto mar, né? E é exatamente essa tensão que torna a história tão fascinante. O que mais me impressiona no material que temos é como os hábitos baseados apenas no esforço puro, aquele suar a camisa clássico do empreendedor, se comportam. Sim, aqueles hábitos de fundação. Isso. Eles são essenciais para garantir a sobrevivência nos primeiros anos, mas, de forma irônica, tornam-se as exatas armadilhas que travam a empresa lá na frente. Sem dúvida alguma. O esforço bruto, a pura força de vontade chega a um teto. E a origem da ABC ilustra isso como uma perfeição clínica. Vamos voltar 4 décadas no tempo para entender isso melhor. A história começa com 3 engenheiros, 2 mecânicos e 1 eletricista, certo? Exatamente. E eles tomam aquela decisão que faz a família inteira questionar o juízo deles. Abandonam a segurança, os benefícios e os salários de grandes indústrias para empreender. Uma coragem gigantesca. Começaram com quase nenhum capital, equipamentos super modestos, basicamente prestando serviços de manutenção para pequenas usinas e cooperativas agrícolas lá na região. E o material detalha que foram 20 anos de um crescimento muito, muito gradual. Pautado naquelas jornadas absurdas, né? Isso, 14, 16 horas por dia de trabalho pesado. E é aqui que precisamos fazer uma pausa e olhar com muito cuidado para quem está nos ouvindo. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba caindo no erro de achar que apenas trabalhar mais duro resolve qualquer problema. A famosa armadilha do esforço. Isso mesmo. É uma armadilha clássica do crescimento. O esforço braçal e a dedicação extrema são super louváveis, claro. Eles demonstram caráter, forjam a resiliência desses fundadores. Mas eles não escalam. Uma hora a conta física chega. Chega um momento em que a biologia vence. Não é possível espremer 25 horas em um único dia. O trabalho duro é o motor de arranque, mas não é o que mantém o veículo em alta velocidade na estrada de forma constante. E o limite desse motor de arranque chegou ali pelos anos 90. A ABC percebeu que a prestação de serviços pura e simples tinha um teto muito claro de faturamento. Bateram no teto do modelo de negócios. Exato. E para romper essa barreira, eles decidiram dar um cavalo de pau na estratégia. Iam deixar de ser apenas uma oficina que consertava máquinas para se tornarem uma indústria de fato. Fabricando equipamentos pesados. Isso, focando no setor de grãos e rações.
Mas, para isso, eles precisaram engolir um pouco do orgulho técnico e buscar ajuda externa. Contrataram uma consultoria e montaram o primeiríssimo planejamento estratégico e plano de negócios da vida deles. O que, para fundadores acostumados a resolver tudo na base do pragmatismo, da graxa nas mãos e do improviso, é um salto cultural gigantesco. Eles literalmente pararam para pensar o negócio, e não apenas trabalhar no negócio. Nossa, muito bem colocado. Mas aqui entra aquele ponto que me deixou de queixo caído lendo as fontes. Qual parte? Para bancar essa virada, de oficina para fábrica, eles precisavam de máquinas novas, galpão, infraestrutura pesada. Então, foram buscar linhas de crédito no BNDES. Ah, o famoso crédito com garantia. Pois é. Só que o banco exigiu garantias reais. E a garantia foi o patrimônio pessoal dos três. É o que eu falei logo no começo da nossa imersão. É colocar a própria casa na mesa de apostas. Literalmente a escritura na mesa. Imagina a cena. A família almoçando no domingo e a escritura do teto deles nas mãos do banco. Eu preciso te perguntar isso com muita franqueza, olhando como analistas. Como a gente lê uma atitude dessas? Isso é uma coragem admirável de empreendedor? Ou é um risco desnecessário, quase irresponsável, que poderia ter deixado 3 famílias na rua? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. O que é fascinante aqui é a sutileza da diferença entre risco e roleta russa. E a resposta está justamente na atitude que eles tomaram uns meses antes, o tal do planejamento estratégico. O plano segurou a onda. Exato. Mesmo sendo um plano básico de primeira viagem, ele funcionou como uma bússola. Quando se coloca o próprio patrimônio na reta por pura intuição, sem ter os números mapeados, aí sim é um jogo de azar. É pura aposta. Faz sentido. Mas quando essa decisão é amparada por um estudo claro de demanda, uma estratégia definida de mudança de portfólio e projeções de receita, o cenário muda completamente. O planejamento transformou uma aposta cega em um risco calculado. Então tirou a emoção da jogada. Tirou o pânico. O plano de negócios foi o que deu a esses engenheiros a convicção, a frieza necessária para assinar aquele contrato de garantia sem perder o sono todas as noites. Eles deixaram de ser agentes passivos que só reagiam quando um cliente ligava com uma máquina quebrada e passaram a ditar o próprio caminho, o que iam vender e para quem iam vender. Quer dizer, a organização do papel foi o que segurou o psicológico da operação. E essa aposta deu super certo. Eles viraram uma indústria de peso. Mas como em toda boa história de negócios, a própria solução cria o próximo problema. Sempre, não falha. Porque aí chegamos aos anos 2000. O agronegócio no Brasil não apenas cresceu, ele explodiu. E a ABC acompanhou esse boom, expandindo agressivamente lá para o centro-oeste. Atrás da fronteira agrícola. Isso mesmo. Só que acompanhar a fronteira agrícola exige abrir filiais, contratar mais gente, produzir muito mais estoque e crescer custa caro, né? Muito caro. A empresa começou a se endividar rápido para dar conta de atender aos pedidos. Exato. E esse é um cenário clássico e perigosíssimo. O crescimento rápido consome caixa de uma forma muito voraz. A empresa estava voando, vendendo equipamentos como nunca, mas corria o risco real de se asfixiar com as próprias dívidas de curto prazo. O famoso paradoxo do crescimento. É o que no jargão a gente chama de morrer de indigestão. A empresa não quebra por falta de clientes. Ela quebra porque cresce mais rápido do que o seu capital de giro consegue suportar. Nossa, morrer de indigestão é uma imagem forte e muito real. E a saída que eles encontraram para essa indigestão mudou a história da companhia de vez. Eles transformaram a empresa em uma sociedade anônima, uma SA, e trouxeram um fundo de investimento, o famoso private equity, para dentro de casa. Um passo bem audacioso. Demais. Eles cederam 10% das ações logo de cara e 3 anos depois, a parceria deu tão certo que fizeram uma nova rodada e entregaram mais 10%, chegando a 20% do capital nas mãos do fundo. Mas espera aí. Eu preciso colocar o chapéu do advogado do diabo aqui 1 minutinho. Manda. Esses 3 engenheiros deram sangue por 2 décadas. Suaram a camisa de verdade. Por que ceder 20% do negócio que eles construíram do zero para um grupo de investidores? Não era melhor puxar o freio de mão, crescer um pouco mais devagar, mas continuar sendo o dono absoluto, o rei do próprio castelo?
Olha, essa é a pergunta que todo dono de negócio orgulhoso se faz. E com razão. Mas vamos olhar para a matemática cruel do fluxo de caixa. Vamos lá. Quando a empresa toma dívida no banco para crescer, o banco não quer saber se choveu na lavoura ou se a economia travou. Todo dia 5, os juros mordem o seu caixa. Ponto. A dívida suga a vitalidade mensal da operação. É um peso constante. Já o fundo de investimento traz capital de sócio. Eles aportam milhões no caixa e, em troca, assumem o risco junto com os fundadores. Se a empresa for mal, eles perdem o dinheiro junto. Esse capital robusto no caixa blindou a ABC contra os juros absurdos do Brasil e mudou radicalmente o perfil de risco da empresa. Então é trocar dívida por parceria de risco. Isso. Sobreviver a crises no nosso país exige caixa forte. Ter 80% de um império sólido e líquido vale infinitamente mais do que ter 100% de uma empresa que está sendo sufocada por boletos bancários. Faz todo sentido financeiramente. Mas operacionalmente, e as fontes detalham isso bem, a cultura quase explodiu. O choque cultural é inevitável. Porque com o dinheiro do fundo vieram as ferramentas do fundo, né? As famosas planilhas, as metas trimestrais pesadas, as cobranças por margem, por EBITDA. E a propósito, vamos traduzir isso rapidinho para quem está ouvindo. O que é essa tal pressão por EBITDA na prática, lá no chão de fábrica? Claro, de forma bem direta. O fundo quer saber quanto dinheiro o negócio principal realmente gera de lucro operacional antes de pagar impostos, juros ou a depreciação das máquinas. Basicamente, a saúde da operação. Exato. O fundo não quer só ver a receita aumentar de forma vaidosa. Ele quer a garantia de que a operação em si é uma máquina de fazer dinheiro eficiente. E isso exige processos de controle que uma empresa familiar, na sua origem, normalmente não tem. O fundador, o Carlos, tem uma frase nas fontes que é um desabafo puro. Ele diz assim: "Antes, decidíamos olhando nos olhos. Agora, preciso de 3 planilhas para aprovar um parafuso." É dolorido ler isso, né? Muito. Como é que fundadores tão orgulhosos, tão acostumados a fazer acontecer, lidam com essa imposição de regras? Não rola um sentimento de ter vendido a alma do negócio? Olha, a fala do Carlos transborda uma frustração muito legítima. É algo que quase todo fundador sente quando perde aquela agilidade mágica do início. Mas a leitura técnica que a gente tem que fazer aqui não é sobre perder a alma. E seria sobre o quê? Falta de processos não é mais sinal de dinamismo. É uma torneira aberta vazando lucro. O improviso vira desperdício. Exatamente. Aquelas planilhas chatas, as dezenas de aprovações, os relatórios trimestrais exigidos pelo fundo, tudo isso foi um remédio amarguíssimo. Mas foi o remédio que curou a ineficiência. O fundo forçou a ABC a medir o retorno exato de cada real antes de investir. Eles tiraram a empresa da era da intuição e a colocaram de vez na era da gestão orientada por dados. Então eles resolveram o problema do caixa e ainda criaram essa disciplina de dados. E com essa musculatura nova, em 2008, eles foram pro ataque e compraram uma concorrente inteira lá no Mato Grosso. Um movimento de consolidação forte. Sim, e o material diz que logo depois dessa compra, a engenharia financeira do negócio deu um salto que parece de outro mundo. Eles deixaram de ser apenas fabricantes de silos e máquinas e começaram a remodelar a forma como os próprios clientes pagavam pelas compras. Isso é brilhante. Eles passaram a estruturar os recebimentos usando instrumentos como a CPR financeira e a securitização via CRA, os certificados de recebíveis do agronegócio. Vamos tentar traduzir isso também para ficar cristalino. Vamos lá. Pelo que eu entendi das fontes, em vez de a ABC e no banco pegar um empréstimo caríssimo, para poder dar prazo de pagamento para o cliente, eles basicamente pegaram a promessa de pagamento do fazendeiro, aquela coisa do te pago quando colher a soja, empacotaram isso e venderam direto no mercado financeiro. É isso mesmo, é rigorosamente isso. E a genialidade do movimento está justamente nessa simplicidade estrutural. Imagina que a ABC vende uma máquina enorme para um produtor, e ele pede 2 anos para pagar, atrelado ao sucesso da colheita dele. Certo. A ABC precisa do dinheiro hoje para pagar a chapa de aço, a energia, a folha de pagamento. Antigamente, a empresa iria ao banco comercial, pegaria um empréstimo com juros altíssimos e pagaria a conta, espremendo a margem. O jeito tradicional e caro. Exato. O que eles aprenderam a fazer foi
pegar esse contrato do produtor, que tem o lastro sólido da produção agrícola, e transformar isso num título financeiro por meio da securitização. E aí eles vendem para investidores no mercado de capitais. E o investidor assume a ponta. Isso, o investidor compra essa dívida e a ABC recebe o dinheiro à vista no caixa. O custo desse capital via CRA é drasticamente menor e o prazo para captar é muito maior. Eles basicamente criaram um motor financeiro autossustentável para bancar as próprias vendas. Eles pararam de jogar o jogo do banco e começaram a jogar o jogo do mercado de capitais. Espetacular. Mas, bom, como toda boa história corporativa, logo que um problema se resolve, aparece outro no retrovisor. É o ciclo da vida dos negócios. Com a casa financeira brilhando, chegamos a 2016. E a ABC dá um salto que não é mais só de gestão, é um salto puramente tecnológico. Eles fazem uma joint venture, uma parceria oficial, com uma gigante companhia europeia. Outro marco importantíssimo. O acordo foi o seguinte: a ABC cedeu mais 10% de participação na empresa. Em troca, recebeu tecnologia de primeiríssima linha e uma automação pesada, de ponta, para as fábricas. Mas, de novo, o choque cultural quase destruiu tudo. Lendo os relatos, a melhor imagem que me vem à cabeça é tentar colocar uma banda de jazz brasileira para dividir o mesmo palco com uma orquestra clássica europeia. Olha, essa metáfora é simplesmente perfeita para descrever o que aconteceu ali nos corredores. Porque pensa bem, na banda de jazz, que é a ABC original, o DNA é fazer acontecer. Se o cliente liga desesperado com uma máquina parada bem na época da colheita, a ABC manda uma peça de avião no mesmo dia, aprova o orçamento só depois, o técnico faz um solo ali na hora e resolve o problema. É a cultura da agilidade extrema. Viso positivo da lealdade ao cliente acima de qualquer burocracia. Do outro lado, a orquestra europeia. Eles exigem um compliance absoluto, regras super rígidas, previsibilidade. Para os europeus, não se toca uma única nota que não esteja escrita detalhadamente na partitura. O processo é rei para eles. O processo vem antes de qualquer coisa. E a pergunta que fica é como é que se impede essas duas culturas de se matarem dentro do mesmo escritório. Pois é, e esse é o ponto exato em que a grande maioria das fusões e aquisições desmorona na vida real. Porque no papel, lá na teoria das planilhas que a gente mencionou, as sinergias são sempre perfeitas. Planilha aceita tudo. Aceita. Mas na prática, há humanos de carne e osso brigando por visões de mundo totalmente opostas. E para entender a gravidade disso, é vital olhar para os bastidores dos três fundadores, aqueles mesmos engenheiros soados do início, e ver como a pressão do tempo atuou sobre cada um deles. É verdade. O que sobrou daquela formação original no fim das contas? Olha, muito pouco da estrutura original. Temos a figura do Paulo, por exemplo. Ele abandonou a sociedade há mais de 20 anos, quando a ABC ainda era apenas suor e dívidas para financiar outros projetos menores dele. O material pontua que hoje, vendo a potência que o negócio virou, ele mesmo reconhece que talvez tenha faltado um pouco de paciência. Uma pena, né? Sim. Depois temos o Eduardo. Ele era o coração comercial da empresa, a ponte de relacionamento de confiança com o agronegócio. Mas ele teve que se afastar por sérios problemas de saúde ao longo do caminho. E isso deve ter abalado a estrutura. Foi um abalo sísmico. A ausência dele gerou um trauma colossal na empresa, expondo aquele risco que em gestão chamamos de dependência de pessoa-chave. O negócio balançou muito porque confiava demais no carisma e nos contatos de um único indivíduo, e não num processo de vendas institucional. E por fim sobrou Carlos? Exato. Sobrou Carlos, hoje com 74 anos, o único da velha guarda ainda segurando o leme firme. E ele tem um perfil ultra pragmático, apaixonado por tecnologia e focado obsessivamente na cultura de entregar um produto muito bem feito. E recaiu justo sobre o Carlos, um engenheiro raiz, forjado na oficina, a tarefa de ser o maestro dessa banda de jazz, tendo que tocar junto com a orquestra europeia. E ainda com os analistas do fundo de investimento cobrando margem no cangote dele. Se a gente conectar tudo isso, o que tiramos de lição mais valiosa é que o choque gerou um aprendizado mútuo que, no fim, salvou a companhia. Pense bem, foi a agilidade caótica da ABC,
Aquele poder incrível de improviso que manteve a empresa viva passando por planos econômicos bizarros, hiperinflação e pandemias no Brasil. Sim, a resiliência brasileira. Os europeus, que são acostumados a mares calmos e super previsíveis, teriam afundado sozinhos operando aqui. Por outro lado, a disciplina fria dos europeus, a recusa em burlar processos, obrigou a ABC a adotar um padrão de excelência internacional. Elevou a barra deles. Exato. Esse compliance todo não engessou a empresa no fim das contas. Ele deu a ela a reputação necessária para abrir portas no mercado global. Portas que o nosso famoso jeitinho ágil brasileiro nunca teria conseguido abrir sozinho. Foi uma simbiose dolorosa, claro, mas necessária. Que nos joga direto no caldeirão do cenário atual da empresa. Porque hoje a ABC Industrial não é mais apenas uma fábrica do interior. É um mosaico hipercomplexo. Você olha para dentro da diretoria e tem o peso histórico e o legado do Carlos. Na cadeira ao lado tem a sede implacável de rentabilidade do fundo de private equity e na outra cadeira o rigor técnico engessado dos europeus. E como se não bastasse, a empresa não parou de diversificar. Agora eles entraram super forte no setor portuário, não só no Brasil, mas na América Latina toda, integrando toda a logística da porta da fazenda até o navio no porto. Uma operação massiva. Sim, então vamos desvendar isso. Com tanta gente diferente querendo puxar o volante do negócio para um lado, como é que essa panela de pressão simplesmente não explodiu? Como eles tomam decisões complexas sem se matarem nas reuniões? É aí que entra a verdadeira virada de chave para as empresas que chegam nessa maturidade. A grande vantagem competitiva da ABC hoje, acredite se quiser, não são as patentes maravilhosas das máquinas ou a tecnologia logística do porto. É a sua estrutura de governança. Governança corporativa? Sim, e mais especificamente a inteligência deles em criar um conselho consultivo extremamente ativo e forte. Mas espera um pouco. Conselho consultivo, na maioria das empresas familiares que crescem, não é só um teatro. Sabe, uma formalidade para fazer reunião chique uma vez por mês e assinar a ata para cumprir tabela? Olha, na maioria sim. E essas são exatamente as empresas que ficam pelo caminho na hora da sucessão. Mas na ABC, o conselho assumiu a função vital de ser o amortecedor de choques. Como assim? Pensa numa situação hipotética de expansão. A diretoria quer investir 100 milhões em um novo terminal portuário. Se não existe conselho, a banda de jazz do Carlos quer fechar o negócio amanhã, num aperto de mão, porque ele sentiu que o mercado está bom. O instinto falando mais alto. O fundo de investimento cruza os braços e exige projeções minuciosas de fluxo de caixa para os próximos 5 anos. E os europeus se recusam a assinar o cheque sem antes fazer uns 6 meses de auditoria ambiental e jurídica. Ninguém se entende. Sem um conselho, essas 3 forças começam a brigar nos corredores, trocando e-mails passivo-agressivos, travando a operação da fábrica. A briga vaza para os funcionários, o clima despenca, o cliente na ponta percebe a confusão. Exatamente. Vira um caos. O que o Conselho Consultivo fez foi criar uma espécie de quarto do pânico. Adoro essa imagem. Eles pegam o Carlos, os representantes do fundo e os executivos europeus, trancam as portas da sala de reunião e basicamente dizem: nós vamos debater, vamos brigar, vamos analisar todos os riscos aqui dentro, mas daqui só sairemos com uma única recomendação estratégica pacificada. Eles blindam a operação. O Conselho blindou o dia a dia da fábrica dessas disputas naturais entre os sócios. O choque de visões acontece, mas acontece na mesa de governança, de forma estruturada. E o que desce para a equipe de gestão já é o plano de ação pronto e unificado, sem ruído. É fascinante, eles criaram um filtro de altíssimo nível para a própria complexidade que construíram, e pelo que a gente vê nas fontes, essa estruturação toda está pavimentando o último grande desafio deles. Que é a sucessão. A sucessão. O Carlos, com seus 74 anos, entende que não dá para ficar no comando diário e exaustivo das operações para sempre. E a solução que eles desenharam para preparar o terreno para aquele desejado IPO na bolsa é super madura. Muito profissional.
Eles vão contratar um CEO de mercado, um executivo de fora, sem laços emocionais com a história, com foco total na eficiência. Enquanto isso, os fundadores e os representantes dos sócios vão subir de nível para formar um conselho de administração definitivo. É o rito de passagem supremo de uma empresa. Com esse movimento de transição, a ABC manda a mensagem mais importante que o mercado financeiro quer e precisa ouvir antes de comprar ações no IPO. E qual é a mensagem? A mensagem é: esta empresa não depende mais do heroísmo, do sacrifício pessoal ou do suor dos seus fundadores para dar lucro previsível. O modelo que eles consolidaram prova uma lição dura para o empreendedor, mas muito verdadeira. Qual lição? Crescer com solidez, com previsibilidade e governança demora um pouco mais. Exige engolir mais sapos ao longo do caminho, sem dúvida. Mas é muito mais valioso e perene no longo prazo do que crescer na pressa, tropeçando nas próprias pernas e apagando incêndios todo dia. Quer dizer, o esforço bruto construiu a base, mas foi a governança que garantiu o futuro do negócio. É o resumo perfeito de toda a trajetória deles. E olha, para encerrar a minha análise hoje, eu queria deixar uma provocação construtiva baseada em tudo que a gente dissecou aqui para a nossa audiência. Por favor, vamos lá. Vamos pensar muito na figura do Paulo, aquele engenheiro que pulou fora do barco lá no comecinho da jornada. Ele vendeu a parte dele há 2 décadas, quando a ABC ainda era só uma oficina cheia de graxa, de promessas e de dores de cabeça financeiras. Ele saiu para buscar algo que parecia mais imediato e seguro. Faltou aquele fôlego a mais. Isso. E isso levanta uma reflexão muito poderosa para quem nos ouve. Quantos projetos brilhantes, quantas empresas e parcerias nós abandonamos cedo demais nas nossas próprias trajetórias? Muitas vezes a gente larga o barco não porque a ideia original é ruim, E sim porque... porque nos falta a paciência estratégica e a coragem de implementar a estrutura e a governança chatas e necessárias para ver os frutos realmente amadurecerem. A pressa por resultados imediatos, por pular etapas, pode custar muito mais do que apenas dinheiro. Ela pode custar o legado de uma vida inteira. Nossa, uma provocação excelente e uma lição de casa pesada para todos nós levarmos para as nossas próprias pranchetas e planejamentos. No próximo episódio, vamos tratar de um outro caso, a G2 Project. Até lá!